Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui gravando mais uma palestra no nosso Centro Espírita Luz e Paz para todos vocês que nos assistem aí das suas casas, cada um em sua casa. Então eu gostaria de dividir com vocês que é uma satisfação estar aqui falando temas e palavras do Evangelho, para trazer algum momento salutar na vida de cada um, onde nos recolhemos dentro das nossas casas e tiramos esse tempinho para falar sobre Jesus, seus ensinamentos, enfim, sobre o Evangelho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a Deus, convidar a Jesus, aos bons espíritos que se façam presente entre nós, que estamos aqui na casa preparando esse conteúdo, trazendo-nos bons sentimentos, uma boa intuição, e que eles se façam presente na casa de vocês, no íntimo do lar de cada um e no íntimo de cada um, trazendo tudo aquilo que se faz necessário, bons fluidos, fazendo vibrar bons sentimentos dentro do coração e do pensamento de cada um de vocês. Pensando num tema para essa palestra de hoje, fiquei pensando sobre diversos temas, vagando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e pensei que quando a gente se encontra meio perdido, que talvez vocês não estejam assim, mas eu muitas vezes me encontro assim, pensei que definir, não saber, talvez relembrar a missão que cada um de nós tem aqui, seja importante. Então, hoje o tema, nós vamos falar sobre a missão da nossa encarnação, o motivo de estarmos aqui nesse planeta vivendo da forma que vivemos. Então, para aqueles que não sabem, talvez seja uma descoberta. E para aqueles que já sabem, não custa relembrar, porque o nosso objetivo, quanto mais claro esteja em nossa mente, melhor e mais fácil de alcançá-lo. Então, falando em missão, como eu tenho o hábito de fazer, quando eu penso em um tema, de imediato eu vou procurar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo e vou lá no sumário e fico procurando aonde eu encontro. Então eu fui atrás da palavra missão. E eu encontrei em alguns capítulos com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra, Missão dos Espíritos e Missão dos Profetas. O que tem em comum entre eles? O que tem em comum entre eles é que a maioria deles, de uma forma diferente, é claro, fala em doar-se. Por exemplo, missão do homem inteligente na Terra. Em resumo, doar a sua inteligência àqueles que são menos favorecidos de inteligência. Missão dos espíritas. Doar-se em prol da divulgação do Evangelho e da obra e vida de Cristo. Então, não só os capítulos que têm o título de missão, como a maioria de todos os outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, fala em doar-se. Doar-se ao próximo, doar-se àqueles que caminham com você, doar-se aos necessitados, enfim, doação tua para com os outros. Então, gostaria de lembrá-los que todos nós temos uma missão. E quando a gente pensa em missão, de pronto vem à nossa cabeça espíritos como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, próprio Jesus, Francisco de Assis. E aí esse tema missão acaba ficando tão distante da gente que a gente faz um comparativo pensando, mas olha só quem eles são, eu não tenho condição nenhuma de fazer uma obra parecida com a deles. Mas será que é necessário fazermos essa comparação com espíritos tão grandiosos? Porque aí fica muito difícil. Vamos combinar que realmente fica muito difícil. Então, não é essa comparação que temos que fazer, mas fazer um apanhado, uma reflexão sobre aquilo que está ao nosso alcance, levando em consideração aquilo que a gente encontra em toda a parte do Evangelho, que é a doação. Doação de si mesmo. Quando eu digo doação, não é a doação de dinheiro, doação de comida. É a doação de qualquer coisa. Do seu tempo, da sua vontade, da sua boa vontade. Enfim, doar-se.
Então, o que vocês acham? Qual é o objetivo de estarmos aqui encarnados? Pensem um pouquinho aí, se vocês sabem, se está definido. Afinal, se estamos aqui, estamos vivendo, por algum motivo deve ser, né? Então vocês têm definido esse motivo? Porque se não está definido, concordam comigo que fica difícil? Se você não sabe para onde você quer ir, fica muito difícil você chegar lá. Não é verdade? Então nós precisamos definir qual é o real motivo de estarmos aqui nesse planeta de vida difícil, né, entre aspas, nem tão difícil assim, muitas vezes, mas como somos um mundo de provas e expiações, é bem verdade que encontramos muitas provas e expiações no nosso mundo. Provas e expiações nem sempre são fáceis, de superação fácil, né? Então, é normal que a nossa vida não seja assim tão fácil. Mas assim, definindo o nosso objetivo, fica mais fácil de a gente chegar no lugar certo. Então, qual é o objetivo? Se vocês procurarem o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é todo um material combinado que nos incentiva a buscarmos o nosso aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento do indivíduo. Eu não vou dizer só o aperfeiçoamento moral, que é a base do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque nós também contamos com o aperfeiçoamento intelectual, né? Então, em geral, o nosso objetivo é o aperfeiçoamento de si mesmo. Então, eu não vou conseguir aperfeiçoar a minha esposa, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa obrigação. Talvez eu não consiga aperfeiçoar os meus filhos, eu não tenho esse direito, essa obrigação, mas eu tenho o dever de me aperfeiçoar, de tornar-me um ser humano melhor. E como é que a gente faz isso? Aonde que a gente encontra conteúdo, receitas, digamos assim, para nos aperfeiçoarmos? Como devemos agir? Aí sim, nós encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo com todos os seus exemplos, com todas as histórias de Jesus, com todas as vivências e ensinamentos que o Evangelho nos traz. E aqui sim, nós vamos entender que a nossa evolução só acontece e se dá quando nós entendemos o termo doar-se. E quando a gente compreende que doar-se, fazer para o próximo, fazer para os outros, é aquilo que vai nos fazer bem, aquela frase de que os ensinamentos que possuímos, aquilo que possuímos, que é realmente nosso, é só aquilo que nós damos. Por exemplo, eu tenho uma casa. Essa casa, assim que terminar a minha vida, ou talvez até antes, por algum imprevisto, mas se nada financeiramente de ruim acontecer comigo, assim que terminar a minha vida aqui na Terra, eu deixo ela aqui. Então ela não é minha. Ela foi me concedida por empréstimo, por um determinado momento. Certo? Então, a única coisa que realmente nós possuímos de nossa propriedade é aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Isso sim é nosso e vai conosco para toda parte. Já ouviram o ensinamento de Emmanuel que diz que o bem que fizeres em qualquer parte é teu advogado em todo lugar? É exatamente isso. Aquilo que nós fazemos é nosso. É nosso. Então vocês compreendem a profundidade do tema doar-se? No fim, é tudo o que importa. É tudo o que você tem. E aí frases batidas já do Evangelho, como fora da caridade não há salvação, faz para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você, começam a fazer mais sentido do que faziam antes. Enfim, é só o que você tem. É só o que te pertence, de verdade, aquilo que você faz. Então, fazendo uma análise de tudo isso, o que é doar-se? O que vocês entendem
por auxílio ao próximo, caridade. Tudo isso não é amor, gente? Vocês não conseguem encontrar todas essas prerrogativas dentro do amor? Então eu digo a vocês que estão me ouvindo que a missão de cada um de nós aqui na Terra é aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Não foi esse o ensinamento que Jesus deixou para nós? Não foi esse a redução dos 10 mandamentos? Quando Jesus nos ensinou e disse que aí se encerram todas as leis e os profetas? Tudo gira em torno do amor. Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a si próprio, que talvez esteja fazendo muita falta no mundo, esse amor próprio de que necessitamos. E amando também o próximo. Então, essa é a missão de cada um aqui na Terra. Por exemplo, se eu amo o meu próximo de verdade, eu vou desejar o mal dele? Eu vou ter coragem de fazer qualquer coisa ruim que seja para aquele que eu amo? E se eu, por acaso, por qualquer irresponsabilidade, pela pequenez do meu espírito, eu venha a cometer, se eu realmente amo, eu não vou me arrepender? Não vou pedir perdão? Vou. Então vocês percebem que o Evangelho é um livro que nos ensina a amar? Quando a gente entende isso, as coisas começam a ficar mais claras. Da onde devemos chegar? Por quê? Se só levamos daqui tudo o que fazemos e o que devemos fazer é amar, por que será que demoramos tanto para começar? O que nos segura? O que nos impede? O que faz com que fiquemos estacionados? Parece que no mesmo lugar, sofrendo das mesmas coisas, deixando com que o orgulho e a vaidade nos aprisionem no nosso mesmo local da evolução espiritual. A gente não tem condições de falar da vida em particular de cada um, porque não conhecemos a vida de cada um. Mas eu vou tratar aqui dois conteúdos que muitas vezes nos seguram amarrados, estacionados na nossa evolução espiritual. E não pensem que é coisa de outro mundo, que é coisa assim que, nossa, será que eu tenho esse defeito? Então vai lá, o primeiro deles é comparação. A comparação nos dias de hoje, comparar a nossa vida com a vida dos outros, é muito frustrante. Por quê? Antigamente a gente comparava a nossa vida só com aquilo que acontecia na novela. Ou quando a gente folhava uma revista lá, né? Revista Caras, a Cláudia Casa. Nossa, dá uma depressão na gente quando a gente vê aquelas casas que tem na revista. Mas hoje, com as redes sociais, a gente acompanha a vida das pessoas como se a vida das pessoas fosse uma maravilha. Tem pessoas que dá a impressão que passam 10 meses dos 12 viajando. Mas a pessoa vai para a praia, tira 50 fotos e deixa para postar 5 por mês. E você vai acompanhando aquela pessoa, dá a impressão que ela passou 10 meses do ano viajando. E aí você olha assim, meu Deus, como essa pessoa está viajando. E você ali no teu sofá. Agora não é época de viajar, né? As pessoas estão mais em casa. Aí mudou para comida. As pessoas fazem lá uma comida e vão uma semana postando. Que fez essa delícia. Lá em casa acontece assim também. E aí você está ali, de repente não sabe se faz um miojo ou se faz um ovo, e daí você olha aquela pessoa, posta lá um macarrão, coisa mais linda, uma carne assim, tá tomando um vinho, tá tomando isso, tá fazendo não sei o quê. Aquilo dá uma tristeza, e você é ali, né? Então a gente acaba comparando a vida dos outros, comparando a vida da gente com uma realidade da vida dos outros que não existe. E quando era só lá na novela, estava bom. O problema é que a rede social faz uma parte incessante da vida da gente. Se você entrar aqui agora, pegar o celular e for passando, você vai ver o tempo inteirinho. Foto das pessoas bonitas, as pessoas fazendo exercício, as pessoas comendo comida boa, as pessoas viajando, as pessoas trocando de carro. E aí dá a impressão que você não tem direito a nada disso. Isso é paralisante.
A gente precisa compreender a realidade em que estamos vivendo para não sofrer pelo que não temos e começar a ser grato por aquilo que temos. Nós precisamos olhar com mais carinho para tudo aquilo que já possuímos e não fixar o olho só naquilo que nos falta, baseado numa realidade que não existe. Esse é um fato que nos paralisa. O outro é a terceirização. Conhecem terceirização? Já ouviram falar sobre terceirizar um serviço? Pois bem, terceirizar um serviço não é ruim. É até uma técnica administrativa muito eficiente e eficaz. Agora, terceirizar a responsabilidade dos nossos fracassos é triste. Não pode e não serve, porque não é verdade. Então, nós temos o hábito de sempre ser culpa de alguém. Nunca é a nossa culpa. Então, assim, se eu não estou trabalhando bem, é porque o meu patrão não merece. Ele não é uma pessoa muito boa. Se eu estou tratando mal a minha esposa, é porque ela fez algo antes. E eu só estou fazendo uma retaliação. Se eu encrenquei com meu irmão, porque eu achei que ele não procedeu bem comigo, e eu vou querer fazer alguma coisa para prejudicar ele também, a responsabilidade é minha. E não a do meu irmão. Eu não sou responsável pelo que os outros fazem para mim. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E quem de vocês? Quem pode levantar o dedo e dizer assim: eu nunca terceirizei responsabilidade nenhuma? Difícil. A gente está constantemente colocando a culpa no próximo, desculpando as nossas atitudes como se as nossas atitudes fossem responsabilidade do próximo. E aí a gente volta naquela historinha sempre batida aqui no Centro Espírita. Eu sempre tenho o hábito de falar que a gente está sempre reagindo e nunca agindo. E quem reage está sempre à mercê dos outros e nunca dono da sua vida, dono de si. O que nós temos que fazer? Nós temos que parar de pôr a responsabilidade nos outros, entender que a responsabilidade é nossa e parar de reagir. Nós devemos agir. Quer dizer, alguém te fez alguma coisa? Alguém te falou alguma coisa que não é verdade? Bom, se não é verdade, não é problema teu. E se é verdade, reflita e melhore. A responsabilidade é tua. É fácil? Não. É impossível? Também não. Né? Lembrando sempre que toda escadaria de 1000 degraus começa-se pelo primeiro. Certo? Falando sobre os vilões, né, que dificultam a nossa caminhada, só sobre 2, tem muitos, né? Cada um vai avaliando para a sua vida aí, traz para a reflexão íntima quais são os seus vilões, né? E o que é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente começa a amar? Como é que a gente começa a doar-se? Aonde que a gente vai encontrar a maneira de fazer isso? Essa eu tenho certeza que já está todo mundo respondendo em casa, dizendo assim: você já falou, essa eu sei, é no Evangelho, é lá na vida de Jesus. E é verdade, que bom que vocês sabem. Agora eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero que vocês pensem a respeito. De vocês todos que estão me ouvindo aí, quem sabe nadar? Quem sabe? Se cair numa água, consegue nadar. Então vocês que sabem nadar, contem para mim aí, quem aprendeu a nadar lendo um livro, vendo um tutorial no YouTube, vendo uma apostila? Quem aí dos que sabem nadar aprendeu assim? Ninguém, né? Como é que vocês aprenderam a nadar? Nadando, não foi? Nadar se aprende nadando. Você pode pegar a instrução no YouTube, você pode ler o teu livro de técnicas de natação, mas vai aprender mesmo nadando. Como é que é aprender a amar? Lendo o Evangelho? Lendo as receitas que estão aqui? Lendo o estilo de vida que se encontra distribuído nessas páginas? Ou vivendo?
Tragam para reflexão. Porque se estamos lendo o Evangelho, lendo o livro espírita e achando que a leitura está fazendo tudo por nós, o conhecimento do conteúdo que tem nessas páginas vai nos ensinar a amar, nós estamos muito enganados. O Evangelho é a ferramenta. Agora, amar mesmo só se aprende vivendo o Evangelho. Só se aprende colocando em prática todas as ações propostas pelo Evangelho. Jesus não deixou absolutamente nada escrito. Jesus não deixou ensinamento nenhum escrito, dizendo assim, leiam isto e está tudo certo. Jesus viveu cada um deles. Jesus viveu cada exemplo que Ele deixou para nós. Ele deixou o exemplo de como agir quando for traído. Ele deixou o exemplo do perdão. Ele viveu o exemplo do perdão. Enfim, Ele viveu todos os exemplos que Ele deixou. Todos. E essa é a nossa diferença. A gente lê, a gente compreende, a gente entende e não pratica. Essa é a nossa diferença. Então a gente precisa começar a colocar o Evangelho em prática. E lembre-se que o que foi falado lá no início, não faça essa comparação com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco. Não faça essa comparação com ninguém. Compare-se apenas consigo mesmo. E faça com que o teu eu de hoje seja melhor que o eu de ontem. E basta. Você vai estar caminhando no progresso. Você vai estar caminhando na sua evolução espiritual. Seja melhor que você mesmo. Aos poucos. Devagar. Mas seja melhor. Chico tinha um ditado bem interessante que dizia: seja como a lesma, que caminha devagarinho, mas está indo sempre para frente. Sempre para frente. Então é isso que nós devemos fazer. Viver o Evangelho, mesmo que seja aos poucos. Mas viver o Evangelho e não só ler o Evangelho. Assim como aquele que fica assistindo vídeo no YouTube sobre natação, nunca vai aprender a nadar. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para que vocês fiquem pensando aí na casa de vocês. A respeito dos incentivos que o Evangelho nos traz, eu gostaria que vocês pensassem, se vocês tivessem a certeza absoluta de que vocês seriam vitoriosos em alguma empreitada que vocês escolherem. Por exemplo, se vocês escolhessem a empreitada de acabar com a fome no mundo, se vocês tivessem a certeza absoluta de que seriam vitoriosos, vocês começariam ou não? Pois eu digo a vocês que Deus garante, Deus, Jesus, os bons espíritos garantem a cada um de vocês que toda empreitada no bem é vitoriosa. O que vocês têm coragem de se propor a fazer, sabendo que serão vitoriosos? Pensem a respeito disso. Se você tivesse certeza absoluta que passaria em um concurso, você se candidataria? Se você tivesse certeza absoluta que passaria no vestibular para determinado curso, você tentaria? Pois bem, as atividades no bem te dão essa certeza. E não sou eu que garanto, é Deus. É Deus. Pensem a respeito disso. Já que estamos fazendo pergunta, quantos de vocês, quando eram crianças, já ouviram que perguntaram assim para vocês: o que vocês querem ser quando crescer? Vocês nunca perguntaram para aqueles que têm filhos? Nunca perguntaram para o filho de vocês? O que vocês querem ser quando crescer? Acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo, por um determinado momento, faz isso. E é engraçado as respostas que vêm, né? Eu lembro quando eu perguntei para minha filha mais velha o que ela queria ser quando crescer. E ela, na sua inocência, respondeu: pai, eu gostaria de ser caixa de mercado. Eu falei: é mesmo, minha filha? E por que você gostaria de ser caixa de mercado? Ela disse: meu Deus, você já viu a quantia de dinheiro que eles pegam? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o que vocês querem ser quando morrer? Não quando crescer.
O que cada um de vocês quer ser quando morrer, quando deixar esse corpo aqui na terra? Pensem a respeito disso, levando em consideração aquilo que nós acabamos de aprender, que só levamos daqui as nossas ações. Partindo para o encerramento desse conteúdo, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que talvez muitos já saibam e até conheçam essa obra espetacular. Vocês já viram a estátua de Davi, esculpida por Michelangelo? Se vocês não viram, digite lá na internet e vejam a estátua esculpida em mármore que Michelangelo fez e tem o nome de Davi. Michelangelo estava diante de uma peça muito grande de mármore e passou muito tempo observando ela. Observando. Levou, se eu não me engano, 3 anos e meio para esculpi-la. E uma boa parte desse tempo apenas observando o mármore bruto. E aí, dali ele tirou uma célebre frase que diz: o Davi já está ali dentro. O Davi já existe. Só preciso tirar os excessos. E assim somos nós. A obra divina existe aqui dentro. Nós não somos parte de uma centelha divina. Deus habita dentro de nós. E assim como Davi já existia dentro do mármore, a luz já existe dentro de nós. Basta que retiremos os excessos. Pensem com muito carinho a respeito disso, porque nós somos esculturas da obra de Deus. E o que precisa sair para aparecer a nossa luz própria? Pensem a respeito disso. O que possamos retirar os nossos excessos e contribuir para esculpir o mundo. Nós vamos passar então para o momento em que fazemos as nossas irradiações e a fluidificação da nossa água. Então, nesse momento, vamos aproveitar que estamos conectados com Deus, pensando a respeito de cada um de nós, como podemos melhorar, e vamos pensar no nosso próximo. Vamos doar, já que o tema é doar-se, vamos doar um pouquinho de energia, de bons sentimentos, de bons fluidos para todos aqueles que precisam. Para os moradores de rua, que passam muita dificuldade nesses dias de frio. Para os encarcerados nas cadeias. Para as pessoas que estão nos hospitais. Para as pessoas que se encontram com depressão. Para as crianças da Casa Lar. Enfim, Senhor, abençoa todos aqueles que necessitam de Ti. Que esse nosso pensamento, que essa nossa doação de energia possa chegar como um abraço, como um sentimento de amor, de acolhimento para todo aquele que precisa. Não vamos esquecer dos suicidas que enveredaram por um caminho difícil, daqueles que estão pensando em cometer esse ato. Que todos possam ser abraçados pelo nosso Mestre Jesus e que todos possam sentir-se abraçados pela humanidade, por essas energias que enviamos. Aproveitando esses fluidos benditos, essa elevação de pensamento a que nos colocamos, pedimos a Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifique a nossa água. A água que foi colocada aqui, a água que se encontra na casa de cada um de vocês, e transforme ela no remédio para o corpo e para o espírito. Nós estamos chegando no final do nosso vídeo, mas antes de encerrar, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos trabalhadores espirituais da seara do Mestre Jesus. Obrigado a todos vocês e até a próxima.